hoje, que é alimentada por meio desse pensamento da atualidade. E isso está em contraste com o Evangelho. Paulo disse: não apresente seu corpo, seus membros, como veículo do pecado. Aquele que se apresenta como veículo do pecado é escravo do pecado para a morte. Mas nós devemos ser escravos de Cristo para a vida eterna. Então nós devemos nos apresentar em relação a Cristo como seu escravo, sendo Cristo nosso Kyrios, nosso Senhor. Sendo Ele nosso Senhor, nós devemos fazer o que Ele manda. Aquele que quiser ser meu amigo tem que fazer o que eu mando. Então, quando a gente olha para a verdade do Evangelho, vemos que há um contraste muito grande entre a verdade do Evangelho e esse mundo pós-moderno. E precisamos nos afirmar, tá certo? Precisamos pregar o Evangelho integral, mesmo no mundo pós-moderno, em contraste a esse mundo pós-moderno. Aí é onde entra a importância da apologética, combatendo inclusive essa graça barata. Então aí menciona aqui, deixa eu continuar aqui o texto, na página 22, no finalzinho. Por isso a igreja precisa afirmar suas estacas sobre a verdade, para que não venha se tornar mais um centro religioso, que tem como objetivo fazer com que as pessoas se sintam bem. Tá? O centro como o homem à medida de todas as coisas, das que são para as que são, das que não são para as que não são. Isso é o antropocentrismo, é a religião do homem, tá? Centrada no interesse do homem. A igreja não pode se tornar isso. Por isso que eu sinto verdadeira coceira quando, ao final de um culto, um pastor pergunta: você gostou da mensagem? Isso para mim é extremamente irritante, porque a mensagem, a pregação, não é para as pessoas gostarem, é para as pessoas ouvirem. Se a pregação for ter como objetivo as pessoas gostarem, vai pregar o que elas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir. As pessoas têm que receber a mensagem, muitas das vezes, no nível de João Batista. E João Batista não perguntava para alguém se ele gostava da mensagem, porque certamente eles não gostavam, porque ele acusava o pecado delas. Então a pregação não é para ser consumida como um produto, nem é para ser gostada, vamos colocar assim, mas é para ser ouvida, e se o Espírito Santo trabalhar no coração, será acatada, tá certo? Se ela não resistir à voz do Espírito. Mesmo uma pregação dura, que venha com uma pesada exortação, ela será recebida e ela poderá ser limpa, porque Cristo disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, ok? Então não se deve perguntar se a pessoa gostou de uma pregação. A pregação não deve ser fruto de esse tipo de análise. Enquanto recebem uma mensagem anestésica e pluralista, tá? Uma mensagem ambígua, para não atacar ninguém, para não contrariar ninguém, e anestésica, que maqueia as coisas e a pessoa se sinta bem, somente. É aquilo que chamamos de massagear o ego, né? Essas seitas oferecem grandes perigos, tanto para as igrejas como para as pessoas. Qual é o perigo nisso aí? Se você chega para uma pessoa que tem câncer, em vez de você alertá-la quanto a esse câncer e conduzi-la a um tratamento que, mesmo trazendo graves consequências, queda de cabelo, fraqueza e todos os demais problemas que acarretam um tratamento pesado contra o câncer, tá certo? Com todo aquele processo químico, você simplesmente dá medicamentos para combater a dor que ela sente. E você vai dando aqueles anestésicos, tá? Até chegar na morfina, onde ela não sente as dores, mas o câncer está lá. Então o câncer está se proliferando, está tomando as células, está tomando órgãos. Daqui a pouco ela vai ter uma falência geral e ela vai morrer diante de você, anestesiada. Você, em vez de dar remédio para a cura, mesmo trazendo outras consequências, outras dores, trazendo mais dor até, você está simplesmente anestesiando, está massageando o ego, dizendo que ela é a coisa mais linda do mundo, a coisa mais maravilhosa do mundo, sendo que ela é uma pecadora que está indo para o inferno. Então essa é a questão, tá? Conhecendo algumas seitas heresias, a gente vai dar um passeio agora por algumas dessas manifestações aqui, algumas dessas seitas, tá? O cristianismo é uma religião que, por sua natureza, exclui quaisquer outros credos como verdadeiros, a não ser ele mesmo. Por isso, ele entra em choque com as demais religiões existentes, que são, sem exceção, produtos de ideias de homens que, na ânsia de sua procura pelo sagrado, por Deus, alienam-se nas suas próprias imaginações, resultado da desaprovação total
da qual está sujeita a humanidade sem Deus, enquanto as demais religiões representam vários intercessores, deuses e vários caminhos que levam a tais deidades. O cristianismo, por sua vez, apresenta um só mediador e um só caminho que leva exclusivamente ao único Deus verdadeiro, como deixaram bem claro o Senhor Jesus e Paulo. Muito bem. Quando ele apresenta essa questão, a gente olha para isso aqui e existe sim alguns problemas em relação a isso, tá? Então, algumas pessoas vão contrapor algumas questões bem complicadas em relação a isso, em relação a essa verdade. O cristianismo se apresenta como a única religião verdadeira, a única revelação verdadeira, se contrapondo a todas as demais. Muito bem. E aí, quando você olha para essa situação, alguém pode contrapor. Como pode ser o cristianismo ser a única religião verdadeira? Tá certo? E aí você está diante de uma situação na qual, mesmo você apresentando algo que seja desconfortável, algo que seja complicado, tá certo? Até para você expor, se você não expor, você está traindo a verdade. Então, você está em contato com uma verdade, você conhece um fato. Inclusive, eu queria mostrar aqui para vocês, aqui não está perto de mim, um livro de um grande filósofo da nossa época, que é também um grande apologista, chamado Alvin Plantinga, tá? Então, Alvin Plantinga lida com essa questão, essa problemática, essa polêmica, tá? Em relação à apresentação da verdade pelo cristianismo. Mas ele fala, olha, existem situações em que você é a única testemunha ocular de um fato. Então, ninguém mais presenciou aquele fato, só você presenciou. Você é a testemunha ocular daquele fato, um crime, alguma coisa assim. Tá, prove esse fato. Você vai dizer, olha, não tenho como te apresentar provas, porque eu vi, eu contemplei, está dentro da minha memória, tá certo? Eu estou lúcido, eu estava presente, eu vi claramente, à luz do dia. Então eu sou a testemunha ocular, ok? Ah, mas tá, a prova sou eu. A prova é o meu conhecimento acerca dos fatos, acerca da realidade. Então Alvin Plantinga apresenta isso, e isso eu achei muito interessante. Por quê? Porque é a situação que estamos vivenciando em relação à verdade da fé. Então Jesus Cristo, tá certo? Ele se manifestou, ele veio até nós, tá certo? Apresentar a verdade, apresentar acerca de Deus, a verdade acerca do Pai. Como ele disse para Filipe, quem me vê o Pai, tá? Então Jesus Cristo é o fato verdadeiro, é o fato acerca de qual é a revelação do único caminho para Deus, o único caminho para a salvação. Ele é o fato, certo? Então, quando a gente tem um contato com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, nós temos um contato com o Salvador. Nós temos um contato com aquele que revelou o próprio Deus, certo? Então nós temos nós somos testemunhas oculares desse fato, dessa realidade. Então nós apresentamos para a pessoa, esta é a verdade, esta é a realidade. Como que você pode ter contato com isso? Acreditando nisso e participando. Porque quando você acredita e você se envolve, Jesus Cristo se manifesta para você. Jesus Cristo se revela para você. Jesus Cristo apresenta para você os mesmos fatos, a mesma verdade, a mesma realidade. Então você tem a situação que você é a testemunha ocular da verdade. E aí quando a pessoa crê em você, ela participa também dessa verdade, ela participa também dessa realidade. Ela passa a ser também testemunha. E aí os apóstolos foram testemunhas oculares, andaram diretamente com Cristo. E eles comunicaram isso para a posteridade, foram passando isso de geração em geração, registraram isso nos evangelhos. E a gente vai participando disso, como Cristo disse, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então eles foram testemunhas oculares e nós cremos no seu testemunho. E nós cremos não somente por causa de textos. Essa é a questão diferencial do cristianismo. Nós não cremos somente por causa de textos, nós cremos por causa de revelação. Então você teve um contato com o texto, soube acerca de Cristo, mas você vai orar, você vai buscar, você vai se envolver, você vai sentir Jesus Cristo, você vai ter a confirmação dele na sua vida, aí aquilo é um fato também para você, então você também é testemunho ocular, certo? Aí diante desse fato, o que você vai fazer? Não, eu vou dizer que as outras são verdade também para não ofender ninguém. Tá, mas você está sendo sincero com elas? Você está sendo verdadeiro com elas? Você está sendo verdadeiro consigo mesmo? Não, você está mentindo para elas. Tentando dizer que todas elas são verdade,
E todas conduzem a Deus. Quando na verdade você está traindo a você mesmo, que sabe que esse não é o fato, tá? E você está traindo a elas falando uma mentira para desagradar. O que adianta você agradar elas com uma mentira temporária que conduza elas ao inferno eterno? Onde elas vão parar no inferno eterno, condenadas a estarem longe de Deus, tá certo? Porque você as agradou com uma mentira temporária, uma mentira anestésica, para se livrar do embate, para não desagradá-las. Adianta você mentir para não desagradá-las e conduzi-las ao inferno eterno, apartadas do Deus verdadeiro? Obviamente que não. Então é melhor você desagradá-las agora, dizendo a verdade, que só há um Salvador, chama-se Jesus Cristo, só há uma verdade, que é Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tá certo? Talvez elas não gostem disso, mas vão refletir acerca disso. E aí não gostem disso, mas vão querer saber, tá, ele é tão chato e falando tanto acerca de Jesus, deixa eu ler acerca dele para eu saber quem é. Lendo acerca de Jesus, pode ter um contato maior com ele. Tendo um contato maior com ele, pode vir a ser salva. Como eu já ouvi testemunhos de muçulmanos que foram salvos através de um contato direto com Jesus Cristo. Leram a Sagrada Escritura, oraram nas suas casas e aceitaram a Jesus dentro de uma comunidade, uma família totalmente islâmica. E viveram secretamente a sua fé, porque se confessassem seriam mortas. Então você tem uma situação dessa na qual a verdade é dura, a verdade ela traz embates, ela traz conflitos, mas é a verdade. Não adianta você dizer outra coisa. Eu queria mostrar esse livro aqui, ó. Dom Richardson, Fator Melquisedeque. No Fator Melquisedeque, que eu achei mais interessante, que ele desenvolve aqui. A verdade acerca de Deus, que é uma verdade que não foi exclusiva, tá certo, de um povo. Porque quando ele olha para a situação, por exemplo, ele coloca 3 fatores. Fator Melquisedeque, que é o próprio título do livro, fator Abraão e fator Sodoma. Com o fator Abraão nós temos o quê? A revelação de Deus trazida por meio de Abraão, que se desenvolverá por meio de uma geração, de um povo eleito, que é Israel, e produzirá um texto sagrado, que é a Bíblia Sagrada, a partir do Antigo Testamento, posteriormente do Novo Testamento. Você tem o fator Abraão, tá certo? O fator daqueles que são filhos da fé, como Abraão foi, tá certo? A fé, Abraão andou por fé e foi chamado amigo de Deus, tá? Você tem o fator Melquisedeque, que é quem? Aquele diante de quem Abraão se encontrou e que era sacerdote de El Elyon. Abraão era cria no El Shaddai. E Melquisedeque era sacerdote do El Elyon, Deus Altíssimo. E Abraão viu nele um representante do verdadeiro Deus, do mesmo Deus a quem ele servia. Tá? E Abraão lhe entregou os dízimos. E Melquisedeque lhe abençoou. Tá? E Jesus Cristo chamado sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque. Assim temos a revelação de Deus por meio de Abraão, fator Abraão, mas também o fator Melquisedeque, que é o quê? Deus se revela também em situações que nós não conhecemos, em situações que nós não temos o domínio total dela. Nós temos as informações bíblicas acerca da revelação autorizada de Deus, trazida por meio do Espírito Santo. Mas Abraão se encontrou com alguém que tinha um contato com o mesmo Deus, o verdadeiro Deus, e que ele não conhecia anteriormente, que era anterior a ele, e que era superior a ele, a quem ele entregou os dízimos. Então temos aí um fator Melquisedeque. Com isso nós temos a manifestação de que Deus ele se revela, Deus se manifesta. Tá certo? Deus é o maior interessado na salvação da humanidade. Deus cria meios para isso. Deus cria meios para essa salvação. Mas por outro lado temos o fator Sodoma. O que é o fator Sodoma? O fator Sodoma é a distorção da religião. É a religião em torno do prazer, em torno do hedonismo, em torno da concupiscência, tá? Em torno do prazer carnal desenfreado. É o fator Sodoma. É o fator das religiões feitas pelo homem e para o homem, para agradar ao próprio homem. Então temos aí o fator Sodoma, que será punido por Deus. E aí temos as diversas religiões que se manifestam em torno do homem e para o homem, para satisfazer as próprias necessidades do homem. Aí você pode ver nas manifestações diversas do paganismo, Baalismo, Astarote, as religiões egípcias, como são religiões que tentam manipular a natureza, tentam manipular forças cósmicas, tentam manipular forças espirituais, tudo em torno da necessidade, do prazer e do desejo do homem. São todas religiões antropocêntricas.
tá, que giram em torno da necessidade do homem. Então temos aí a mentira das diversas religiões e a verdade de Deus. E precisamos fazer uma opção em prol da verdade de Deus, mesmo que isso entre em rota de colisão com a mentira de todas as falsas religiões. Ok? É isso que precisamos ter entendimento. Aqui no capítulo 2, tá? Capítulo 2, análise histórico-teológica dos principais erros doutrinários. Análise histórico-teológica dos principais erros doutrinários. Aí vamos passar aqui alguns desses erros. Veja só. Sim, quero fazer uma breve leitura. Deixa eu ver aqui, nesse ponto. Eu vou fazer uma leitura em Irineu de Leão, tá? Irineu de Leão. Ele vai falar um pouco acerca dessas questões. Deixa eu introduzir aqui na apostila, na página 25, e ler um trecho de Irineu de Leão. Análise histórico-teológica dos principais erros doutrinários. Veja só. Os testemunhos dos pais da Igreja relatam quão nociva foi a heresia para a Igreja e para os próprios fundadores. Entre estes se destaca Irineu, que compôs diversas epístolas em oposição ao comportamento deste grupo, e na que escreveu para Florino, ele classifica como inconsistentes tais doutrinas. Como vimos até aqui, o caráter apologético da Igreja se tornou necessário já desde muito próximo de seu nascimento, à medida que distorções e outras doutrinas iam maculando a fé dos primeiros cristãos. Os líderes iam também sendo acionados para manterem a doutrina, o sentimento e a prática da fé corretamente edificados sob o fundamento do ensino dos apóstolos e dos profetas. Muito bem. Ele cita aqui Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. E aí vai analisar isso mais amplamente aqui, né? Cita outro texto aqui texto de Atos 8:18, falando acerca de Simão, que tentou comprar o dom do Espírito Santo com o dinheiro e foi duramente repreendido por Pedro, né? Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro e disse-lhes: dê-me também este poder. Então você tem essa situação desse comportamento de Simão, que foi também o comportamento de muitos líderes heréticos de sua época, que tentavam ou comprar, né, ou tentavam se infiltrar na igreja e propagar as suas heresias, né, maquiando-as ela com uma aparência de cristianismo, mas produzindo textos heréticos, pseudepígrafos, né, e tentando difundir isso dentro da igreja. Por isso precisaram ser duramente combatidos, primeiramente pelos apóstolos e posteriormente pela chamada patrologia, ou pelos pais da igreja. Então, os pais da igreja, que eram os primeiros defensores. Um texto de Norman Geisler que ele cita aqui: os pais da igreja primitiva acreditavam que o gnosticismo começara no século I e que Simão, o mágico de Samaria, conforme Atos 8, foi o primeiro gnóstico. De acordo com os pais da igreja, Simão praticava magia, afirmava ser divino e ensinava que sua companheira, uma ex-prostituta, era Helena de Troia reencarnada. Hipólito, é um dos pais da igreja, atribui a Apofásis Megale, o grande anúncio, a Simão. O discípulo de Simão, um antigo samaritano chamado Menandero, que lecionou em Antioquia da Síria no final do século I, ensinava que os que acreditavam nele não morreriam. Essa afirmação foi anulada quando ele mesmo morreu, quando ele mesmo faleceu. Então você tem aí Simão, o mágico, que tenta comprar o dom do Espírito Santo de Pedro, foi duramente repreendido por este. E acredita-se, pelos pais da igreja da época, ter sido ele o primeiro gnóstico, né? O primeiro grande gnóstico. E aí eu posso, inclusive, concordar que ele pode ter sido o primeiro expositor do gnosticismo a tentar trazê-lo para dentro do cristianismo. Mas eu acredito que o gnosticismo ele já havia iniciado
e já interagia fundindo filosofia grega e conhecimento astrológico babilônio, tá? Conhecimento do zoroastrismo, principalmente o dualismo de bem e mal, do zoroastrismo, da Pérsia, tá? E talvez até um pouco do budismo. Você tem o rei Ashoka que manda missionários para aquela região já há um tempo atrás. Então talvez também tenha alguns elementos, né, principalmente falando sobre as esferas, né, de reencarnação, de diversos tipos de ascensão espiritual. Então você com isso vai construindo o que alguns chamam até de saco de gatos, né? O gnosticismo é como um saco de gatos, é a confusão. Então você tem elementos dualísticos do zoroastrismo, você tem essa questão desses níveis ascensionais do budismo, tá? E você tem essa astrologia das religiões babilônicas, da ciência babilônica, né? Que na verdade era algum tipo de misticismo, né? Então você tem esse misticismo babilônico que vem para essa região da Ásia Menor, que tinham ali importantes cidades gregas ali naquela região, e começa a interagir com a filosofia local. Então você tem, por exemplo, na figura de Hermes Trismegisto, tá? Inclusive Hermes Trismegisto tem um livro chamado Pedra Filosofal, e aí ali você vê uma fusão mesmo de filosofia grega com esses elementos místicos orientais. Então você tem o gnosticismo surgindo e fazendo esse movimento sincrético, né? Então ele é sincretista, fundindo esses elementos de diferentes formas de filosofia, de religião, e posteriormente sendo trazido, né, ou tentando ser incluído, inserido dentro do cristianismo por figura de Simão Mago, Simão Mágico. Então Simão Mágico talvez tenha sido este participante desse movimento que tenta trazer isso para dentro do cristianismo, tá? E a partir dele você vai ter toda uma disputa, você vai ter toda uma defesa apologética contra outros representantes que tentarão fazer o mesmo. Eu quero ler um trecho aqui de Contra Heresias, de Irineu de Lyon. Contra Heresias de Irineu de Lyon. Você vai ver aqui a forma como ele lida com esse tema, né, da apologética, e a gente vai ver aqui algumas dessas manifestações dessas heresias dentro dessa época, né, essa época do início da igreja, algumas dessas escolas. Então, Contra Heresias de Irineu de Lyon, página 29, Sistemas Gnósticos, prefácio, nos diz: alguns, ao rejeitar a verdade, apresentam discursos mentirosos e genealogias sem fim, as quais favorecem mais as discussões do que a construção do edifício de Deus, que se realiza na fé, no dizer do apóstolo, e por astuta aparência de verdade seduzem a mente dos inexpertos e escravizam-nos falsificando as palavras do Senhor, tornando-se maus intérpretes do que foi corretamente expresso. Sob pretexto de gnose, afastam muitos daqueles que criou e pôs em ordem este universo, como se pudessem apresentar alguma coisa mais elevada e maior que o Deus que fez o céu e a terra, e tudo que eles encerram. Ardilosamente, pela arte das palavras, induzem os mais simples a pesquisas, tá? E omitindo até as aparências da verdade, levam-nos, e omitindo até a aparência da verdade, perdão, aqui eu me perdi um pouco, apresentar alguma coisa mais elevada e maior do que o Deus que fez o céu e a terra, e tudo que eles encerram. Ardilosamente, pela arte das palavras, né, da argumentação, induzem os mais simples a pesquisas e, omitindo até as aparências da verdade, levam-nos à ruína, tornando-os ímpios e blasfemos contra o seu Criador, os quais são incapazes de discernir o falso do verdadeiro. É nessa que eles entram, né? Então, induzindo-os a pesquisas, é quando o cara chama para estudo, só que tudo aquilo que é estudado é conduzido por ele, e todas as conclusões são a partir daquilo que ele induz. Então toda essa indução leva a pessoa a blasfemar contra o Criador e se apegar às ideias daquela liderança. E aí você tem uma pessoa que se tornou cativa de um herege. O erro, com efeito, não se mostra tal como é para não ficar evidente ao ser descoberto, adornando-se fraudulentamente
de plausibilidade, é plausível. Ah, isso aqui é possível. Aí chama aquela teologia especulativa, né? Nossa, mas isso aqui é tão possível, isso aqui é de fato tão plausível. Será que não pode ter acontecido assim, ou dessa maneira, ou desse jeito, conforme aquele livro apócrifo? Conforme o livro de Enoque, e muita gente gosta, ama o livro de Enoque, né? Conforme esse outro livro, Pseudepígrafo. E aí essa plausibilidade é apenas uma possibilidade, e essa possibilidade é uma especulação. E aí você, em vez de andar pela luz da Sagrada Escritura, você vai pela penumbra dos falsos doutores, né? Você vai pela penumbra dos hereges, pela penumbra dos textos apócrifos. Ah, porque a igreja excluiu, porque apresentava uma revelação. Tá, e aí em vez de você ficar com aquilo que está conforme a Sagrada Escritura, você vai andar por essas possibilidades, essa plausibilidade. É dentro disso que ele trabalha, dentro dessa ambiguidade que eles trabalham. Apresenta-se diante dos mais ignorantes justamente por esta experiência exterior, e até é ridículo dizê-lo como mais verdadeiro do que a própria verdade, como foi dito acerca disso por alguém superior a nós, uma pedra preciosa, a esmeralda, que tem grande valor aos olhos de muitos, perde o seu valor diante de artística falsificação de vidro, até não se achar alguém conhecedor que a examine e desmascare a fraude. Então ele fala de coisas que parecem preciosas, parecem uma esmeralda, mas que na verdade é vidro, camuflado em pedra preciosa, até que alguém especialista analise e desqualifique aquela fraude, né? Quem poderá facilmente detectar a mistura de cobre e prata, a não ser o esperto? Ora, nós não queremos que por nossa culpa alguns sejam raptados como ovelhas pelos lobos, enganados pelas peles de ovelhas com que se camuflam, esses de quem o Senhor nos ordenou nos guardar, esses que falam como nós, mas pensam diferente de nós. Eis porque, depois de ter lido os comentários dos discípulos de Valentim, aí um dos grandes hereges da época, né, como eles se denominam, depois de manifestar-te, meu caríssimo amigo, os prodigiosos e profundos mistérios que nem todos entendem. Inclusive é interessante, eu acho que é uma frase do pastor Elias, tem algumas dessas revelações que são tão profundas, que vem cheirando a enxofre, ou seja, vem das profundezas do inferno, na verdade, né? Muitas dessas supostas revelações aí que eles trazem. É algo muito profundo, é tão profundo que cheira a enxofre, né? Então é interessante essa frase que ele coloca. Porque não renunciaram ao intelecto para que tu, informado acerca dessas doutrinas, as des a conhecer ao que estão contigo, e as leves a tomar cuidado diante do abismo de irracionalidade e de blasfêmia contra Deus. À medida de nossa capacidade, mostrar-te-emos, com poucas e claras palavras, a doutrina dos que nesse momento ensinam de maneira diferente da nossa. Quero dizer que Ptolomeu e dos que lhe estão à volta, cuja doutrina é como a flor da escola de Valentim. Com nossas medíocres possibilidades, forneceremos os meios para refutá-las, mostrando que o que dizem é absurdo, inconsistente e oposto à verdade. Não acostumados a escrever, não tendo aprendido a arte de falar, mas solicitados pela caridade que nos urge a manifestar a ti e a todos os que estão contigo os ensinamentos deles, que foram conservados secretos e que agora, pela graça de Deus, se tornam manifestos, pois nada há encoberto que não venha a ser descoberto, nem oculto que não venha a ser conhecido. Então ele fala que eles não têm, ele afirma não ter lá toda essa habilidade para a escrita nem para a argumentação, mas pela graça de Cristo ele vai expor aquilo que estava oculto, mas que agora está plenamente revelado e vai ser desmascarado, tá ok? E o que eu vou fazer? A aula já beira as 2 horas, eu vou encerrar essa aula por aqui, e a gente vai falar mais detalhadamente acerca de cada uma dessas escolas de heresias da antiguidade, começando pelo gnosticismo na página 27, e indo aí por essas escolas até prosseguir, adentrando aí para o capítulo 3, tá? Então temos aí gnosticismo, arianismo, pelagianismo. Quero falar de forma mais tranquila em relação a cada uma delas, mas para não
estender muito mais essa aula, que já beira aí as 2 horas, vou encerrar por aqui. Peço para que vocês, por favor, curtam o vídeo, compartilhem, inscrevam-se no canal. Já estamos em 3.060 inscritos e com a sua participação vamos muito mais longe. Que Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus. Que possa te fazer um apologista, um defensor da fé que uma vez foi dada aos santos. Muito obrigado, fiquem com Deus.